Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei ao certo em que momento vocês estarão assistindo esse vídeo. Aqui quem vos fala é o professor Edjânio. Essa será a nossa aula 3 da disciplina de manutenção de microcomputadores. Tá? E nessa aula nós trataremos do conteúdo ferramentas de montagem e manutenção de microcomputadores, beleza? Bora lá. Então, pessoal, algumas operações em computadores relacionadas à área de manutenção, tá? Como a montagem, a desmontagem, a manutenção preventiva, corretiva, como por exemplo a troca de componentes, ela se faz necessário ali que ferramentas sejam utilizadas para tornar esse processo mais simples, mais fácil, mais produtivo e mais seguro, certo? E essas ferramentas elas auxiliam em todo o processo, tá? Tanto de desmontagem como limpeza, remoção de componentes, tá? E manutenção preventiva também, certo? E sem essas ferramentas, algumas operações seriam extremamente complexas ou impossíveis de serem feitas, como por exemplo o teste aí de tensão elétrica e corrente elétrica existente em um componente. Se nós não tivéssemos um multímetro para fazermos isso, seria praticamente impossível testarmos essas características nos componentes, tá? Essas características elétricas, beleza? Então as ferramentas de montagem e manutenção elas são muito importantes, uma vez que tornam ali o processo de manutenção mais simples, tá? Certo? Algumas das vantagens de se utilizar essas ferramentas são a facilidade, a praticidade, a produtividade. Algo muito importante é a garantia da integridade dos componentes, visto que utilizando as ferramentas corretas será mais difícil de se danificar um componente por um manuseio incorreto, tá? Ou um encaixe, a tentativa de encaixar um componente no local errado, certo? É uma melhor abordagem na identificação de problemas, então torna-se mais simples identificar um problema utilizando ferramentas de diagnóstico, tá? E torna o processo de manutenção mais seguro para o usuário também, para o técnico, né? Uma vez que as ferramentas ali tornam a interação mais segura, principalmente em questões elétricas, né? Então vamos lá, algumas das ferramentas que nós abordaremos, tá? Pulseira antistática, multímetro, abraçadeira plástica, pasta térmica, algumas chaves, alicates, aspirador de pó, flanela, pincel, limpa-contato e amonico. São as principais ferramentas a serem utilizadas, certo? Então inicialmente vamos abordar um pouco sobre a pulseira antistática, tá? Que inibe ali a transferência da eletricidade estática do usuário ou do técnico para os componentes de um computador. Nós vimos na nossa primeira aula sobre fundamentos de eletricidade que os corpos eles podem possuir ali cargas passivas e estacionárias, né, que são denominadas carga estática. Tá? E essas cargas estáticas, ao serem transferidas para um componente, elas podem aí danificar aquele componente. Nós vimos também que um corpo ele pode estar carregado de forma positiva quando existe mais prótons que elétrons sobre aquele corpo, ou de forma negativa quando existem mais elétrons que prótons naquele corpo, tá? Então, sempre que é necessário a realização de uma manutenção, seja ela preventiva ou corretiva, é necessário que exista a descarga dessa eletricidade, uma vez que o contato direto com os componentes pode ocasionar ali uma danificação severa ou até mesmo a queima do componente, tá? Uma vez que os elétrons eles podem, né, danificar os componentes como memória, processador, placa-mãe, etc. Tá? Então é necessário que pulseiras antistáticas sejam aí utilizadas durante a manutenção de computadores. Tá? Além das pulseiras antistáticas, nós podemos utilizar ainda pisos condutores ou aterramento e ainda luvas antistáticas. Tá? Mas o mais sensato e o mais correto a se utilizar são as pulseiras antistáticas, visto que o preço é baixo, tá? E não atrapalha aí a manipulação dos componentes, como é o caso das luvas, né? Que embora sejam eficazes, tá? Ela vai atrapalhar ali
a manipulação dos componentes, certo? Então, um exemplo de uma pulseira antiestática, ok? Vamos lá, multímetro, tá? O multímetro, pessoal, é um aparelho que ele possibilita aí medir grandezas elétricas, certo? Nós vimos na nossa primeira aula sobre eletricidade, tá? Abordamos um pouco sobre tensão elétrica, corrente elétrica, potência elétrica, resistência elétrica, aterramento e etc, né? Em muitas dessas grandezas elas podem ser testadas, tá? Ou medidas através da utilização de um multímetro. Tá? Nós podemos testar, por exemplo, a corrente elétrica, que é a quantidade de elétrons que circula em um circuito elétrico, tá? A tensão elétrica, que é a diferença de eletricidade entre dois pontos, a resistência elétrica, que é a capacidade do componente resistir à eletricidade. Nós vimos que materiais como borracha, como madeira, eles possuem ali resistência elétrica alta, enquanto materiais como metal, cobre possuem ali resistência baixa. E quanto maior a resistência, menos capacidade de conduzir a eletricidade o material possuirá. Entretanto, quanto menor a resistência, maior será a capacidade de conduzir a eletricidade, certo? A frequência, que é o número de pulsos elétricos que podem ser gerados ali em determinado tempo, geralmente em 1 segundo, tá? A capacitância, que é a capacidade do componente armazenar a eletricidade, e a temperatura, que é o calor emitido ali pelo componente, certo? Então, o multímetro é capaz de medir todas essas grandezas, tá? E essas grandezas estando desreguladas ou não estando de acordo ao padrão de eletricidade utilizado, pode entregar ali, tá, um componente danificado, certo? Então é possível realizar testes de diagnósticos, né, onde os circuitos elétricos serão testados, tá? Baseando-se nessas grandezas elétricas, certo? Existem multímetros que são digitais, são analógicos, podem ser portáteis ou ainda de bancada. Um exemplo aqui de um multímetro portátil, tá, capaz de medir as grandezas citadas, certo? Esse multímetro é digital, ok? A braçadeira plástica, tá? Também são conhecidas como enforca-gato, certo? E tem a função ali de organizar cabos, juntar cabos, certo? Evitando que esses cabos fiquem soltos, atrapalhem na circulação de ar no componente, bem como não atrapalhem os componentes mecânicos, tá? Então, as abraçadeiras aqui prendendo fios dentro do nosso gabinete, certo? Pasta térmica, pessoal, é utilizada entre o processador e o cooler, tá, para dissipação de calor, certo? Uma vez que os processadores, eles, ao serem a terem seu processamento em cargas altas de processamento, eles podem ali superaquecer e gerar um calor elevado, tá? E esse calor elevado pode danificar o componente, certo? Então é necessário que exista um componente para dissipar esse calor, certo? Eximir esse calor. No nosso caso existe o dissipador e o cooler, tá? Mas quem transfere o calor gerado pelo processador para o dissipador e para o cooler, para que o dissipador superaqueça e o cooler retire o calor e o arremesse ali na superfície, tá? É necessário que uma pasta térmica seja utilizada para sugar esse calor do processador, digamos assim, e repassar ao dissipador, que consequentemente passará ali para o cooler, tá? Então a ausência de pasta térmica pode ocasionar ali superaquecimento do processador e em muitos casos a queima, tá? E alguns efeitos colaterais como lentidão, certo? E etc. Tá? Um exemplo aqui da pasta térmica sendo inserida em um processador, para consequentemente o dissipador juntamente ao cooler serem encaixados em cima dele, ok? Então chaves auxiliam na remoção de parafusos. Os parafusos podem estar localizados fora do gabinete,
certo? Ou dentro do gabinete. Tá? Nós temos aqui chaves de lâmina reta de 2,4 milímetros, são as chaves de fenda, tá? Conhecidas como chaves de fenda em diversos tamanhos. Tá? Nós temos também as chaves Phillips, certo? Chave Phillips 2, nada mais são que as nossas chaves estrelas. Os alicates cortam fios, dobram pernas de componentes a serem soldados, tá? Puxam pontas de fios e etc. Certo? Aspirador de pó, basicamente para manutenção preventiva, tá? Para retirada de partículas e poeiras, certo? O aspirador ele deve ser específico para microcomputadores, tá? Uma vez que a utilização de outros componentes, como outras ferramentas, como por exemplo o secador de cabelo, que é bastante utilizado para essa tarefa, ele pode ali danificar o componente caso o usuário o mantenha em temperaturas altas. A flanela também é utilizada para limpeza, tá? Pincel para retirada ali de partículas mais grossas, certo? O limpa-contatos, tá? Os slots e os barramentos e os contatos dos microcomputadores, especificamente das placas-mães, eles podem oxidarem ao longo do tempo, tá? Tornando mais complicada a conexão e comunicação entre os componentes. Então, o limpa-contatos é necessário para que torne essa comunicação mais limpa e com mais qualidade, né? Tá? A limpeza deve se dar com amoníaco puro, tá? Por exemplo, a limpeza do gabinete, a limpeza de telas, certo? Tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o professor, tá? Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!